Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Deixa eu dar uma viradinha aqui para. Opa! Bem, se você está chegando novo nesse canal, seja bem-vindo. Esse é o canal Gnóstico. Aqui nós somos buscadores, somos pesquisadores, estudiosos, estamos aqui no caminho, né? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Né? Então, aqui nós vamos caminhando. Tá? Aqui a gente está sempre em constante aprendizado. Tá? Então, se você está chegando agora, por favor, se inscreva. Toque o sininho. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo. Divulgue o canal. Tá? Comente, porque você vai nos ajudar bastante. E ainda mais, se você quiser ser um parceiro, tá? Mantenedor deste canal, que nós temos aí projeto para desenvolver para esse canal aqui, você pode fazer lá através do Pix robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com, ok? Na capa do vídeo, na thumbnail tem lá, ok? Muito bem. Então nós já fizemos assim, ó. Entendemos um pouquinho, claro, quem é Jesus, Jesus físico e o Jesus aeônico, tá? A consubstancialidade dele com a Sofia. Nós entendemos então que qual é o processo salvífico de Jesus, gnóstico, tá? Que veio aqui a essa terra, e ele chegando aqui veio aqui ensinar as pessoas a saírem do sono, da ignorância, a despertarem, tá? Ok? Desperta tu que dormes. Né? Então ele veio aqui com uma missão única, ensinar a gente a como se salvar do controle do demiurgo e dos arcontes, e a ascender e chegar até o paraíso com a Sofia. Né? Certo? E lá vamos aguardar até a restauração de todas as coisas, quando tudo será renovado. Ok? Então Jesus está lá nos céus de Urano, tá? Que é, segundo a mitologia, Urano era o portal do céu. Tá? Então ali, essa região é o portal, tá? Dimensional para, certo? Para o pleroma. Ali começa o processo todo para a entrada no pleroma, mas ainda não é o pleroma. Tá? A partir do 12º céu é que começa basicamente o pleroma. Ok? Nós estamos falando em estruturas metafísicas, em estruturas que tem, que não é negócio etéreo, espiritual, aquela coisa, não. É tecnologia de ponta. Esses seres não são seres com asinha que ficam batendo asa e voando de um canto para o outro, não. São seres que têm conhecimento. Eles dominaram a matéria, eles dominaram a energia, ok? Eles dominaram tudo, nesse sentido, eles têm um domínio muito claro, e eles sabem perfeitamente como fazê-lo. Eles são seres fractais, portanto, diferente dos outros seres, dos arcontes, do demiurgo, que são seres moronciais, que são seres mais psíquicos, tá? Você vai entender agora também, nessa nossa reflexão de agora. Então, portanto, esses seres que têm aparecido aqui na Terra, que estão chamando de alien, de alienígena, de extraterrestre, que a gente chama assim, na verdade eles estão aqui nessa banda da chamada morôncia. Tá?
Eles são seres moronciais que estão aqui. E os arcontes têm uma grande dificuldade, já falei isso para vocês, de entrarem na nossa realidade e ficarem aqui. Tá? Por quê? Porque eles precisam ou de um corpo, ou se eles ficarem muito tempo materializados aqui, eles morrem. Então, por que que o demiurgo, tá? Nós vamos falar inclusive sobre isso, né? Porque o demiurgo, pessoal, que é o Deus bíblico, que é o Jeová, Javé, Alá, Brahma, e etc, 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 é o mesmo nome. Os setianos diziam que ele era um Deus mau. E se a gente olhar na Bíblia, não tem como negar isso, pessoal. Um Deus que trucida crianças, que manda matar um monte de gente, velho, idoso, não sei o quê. Que gosta de mulher virgem, que não sei o que. É só mortandade, é só genocídio dentro da Bíblia, do Antigo Testamento. Tá? Você olha para lá, ou ele é muito doido, muito maluco, né? Um débil mental, ou então... Tá? Então os setianos diziam, ele é mau. O Valentim não dizia que ele era mau em si, ele dizia que ele era ignorante. Por quê? Porque ele achava que ele era Deus. Mas ele não é Deus, coisíssima nenhuma. Então o Valentim dizia que ele era tolo, mau, mas que ele se fez passar por criador. Mas ele não é o criador em si da matéria, porque a matéria foi gerada pela Sofia Arcamote, aquela Sofia que caiu, que eu já falei nos outros vídeos, aquela Sofia que está embaixo, que se materializou. Então, portanto, até o John Lambilage entende assim também. Só que o John Lambilage já dá nome para a Sofia de Gaia. Não tem nada a ver. A Gaia é uma deusa grega. Então o demiurgo em si, ele apenas utilizou o que já existia e fez a sua modelagem. Por isso ele é chamado de artesão tá? Artesão é uma forma de dizer arquiteto. Tá? Então você vai logo ligar com a figura do Gadu. Tá? Então quem é o Gadu? O grande arquiteto do universo? É o Jeová, o Javé, o Alá, o Brahma, o Enlil. Né? Ele só fez em cada lugar que ele ia, ele se revelava com o nome. Ele se apossou da Terra, né? Até porque a Terra era um planeta recém-formado, tá? É que a Terra era primitiva. Não, ela era recente, muito nova, a Terra. Tá? Sempre digo isso. Né? Então, a Terra não é essa... Tem trilhões de anos, não sei o que, bilhões de anos. Tudo isso aí é delírio de estudioso que é pago para falar essas bobagens aí. Né? E todo mundo ensina nas escolas essa porcaria toda aí. Né? Muito bem. Então, vamos ver aqui como era que os valentinianos viam a natureza humana, né? Porque você também precisa entender a natureza humana. Né? Ao contrário dos setianos que ensinavam um dualismo entre a matéria e o espírito, tá? Veja que eles estão sempre colocando aqui os setianos, certo? Eu vou mudar essa cor desse negócio aqui que eu não estou achando bacana. Não. Eu gostei. Aqui, deixa eu pegar esse aqui. Ok. Então eles estão sempre colocando em paralelo com os valentinianos, olha, que é outra escola. Então, os setianos eles tinham uma visão muito diferente em certos aspectos sempre está aparecendo um negocinho aqui, gente, é um aviso que aqui está com... Né? Você já sabe, meus irmãos. Na matéria de equipamento, nós já estamos há alguns milênios atrasados, mas tudo bem.
Ao contrário dos 7 anos que ensinavam um dualismo entre matéria e espírito, os valentinianos ensinavam que a estrutura do universo, presta bem atenção agora, é tripartida, ou tripartite. Tá? Na sua visão, o cosmos consiste em 3 componentes distintos: espírito, pneuma, alma, psique e matéria, Hila. Então está aqui. O que forma o universo? Essas 3 substâncias. Tá? Aqui, ó. Certo? Espírito, alma e matéria. Ok? Então nós poderíamos ser um espírito, poderia ser algo imaterial, a alma semimaterial e a matéria mesmo. Nós poderíamos dizer espírito sobrenatural, alma preternatural e matéria natural. Então, esse era o conceito que se tinha do universo. Os valentinianos tinham esse conceito. Eles não eram dualistas como os 7 anos. Ok? Esta divisão tripartida também se aplica aos seres humanos. Tá? Então, se no universo existe, ok? Se o universo existe, essas 3 realidades, a realidade espiritual, a realidade psíquica e a realidade material, então é evidente que existem realidades que estão na densidade do espírito, realidades que estão na densidade psíquica e realidades que estão na densidade material. Ok? Então, quando você olha a Terra, você sabe que a Terra é física. Mas a Terra ela tem uma dimensão psíquica e ela tem uma dimensão espiritual. Tá? Se é que você pode entender. A mesma coisa nós aplicamos no universo. Então, tem uma parte do universo que é a parte física, tem uma parte psíquica ou moroncial, que a gente chama, e uma outra parte que é a metafísica, que é aquilo que nós chamamos de espiritual. Não é que a ausência de matéria, porque nada precede a matéria, pessoal. Não pode existir lugar nenhum nesse universo em que você vai chegar e vai ouvir só uma voz. Por quê? Porque esse ser não tem corpo, não tem nada, ok? Então você não vai entender isso dessa forma, certo? Não vai. Por quê? Porque não funciona desse jeito. Tá? Não funciona desse jeito. Nós precisamos entender definitivamente que a matéria ela está presente, assim como a energia. Separar a energia da matéria, separar a consciência da matéria. Hoje, todo mundo sabe que a física quântica diz o quê? Que tudo é consciência, na verdade. Né? Isso é uma das ideias do Amit Goswami, né? Que escreve muito sobre a física teórica. Tá? É bom que se diga. Tá? Existem muitos físicos teóricos da física quântica. Então, é bom a gente fazer uma distinção sobre isso. Tá? Grande parte dos postulados científicos são tudo teoria. Não são coisas que foram feitos experimentos dentro de um laboratório e disseram assim, isso aqui, é isso mesmo. Ok? Então eu acho engraçado que quando as pessoas vêm com conversa fiada dizer que porque vocês estão ensinando algo que não é verdadeiro, porque o Sol, não sei o que e tal, essa coisa toda. Essa é barca furada. Né? A verdadeira natureza do universo consiste nesses 3 aspectos que os valentinianos diziam. Tá?
Então, o universo é feito de matéria, de psique e de pneuma. Tá? 3 realidades, ok? E o ser humano é também assim. Então, existe o ser humano psíquico, existe o ser humano ílico e existe o ser humano pneumático, que são os espirituais. Tá? São pessoas que são mais refinadas nesse sentido. Tá? Então, esse é um bom entendimento para que a gente não perca. Né? Segundo o mito da criação de Valentim, tá? Segundo o mito dele, da criação de Valentim, da criação valentiniana, esta estrutura tripartite tem sua origem na queda e redenção da emanação divina, o Aeon Sofia, tá? Ou sabedoria. Eles contaram um mito da queda e redenção de Sofia que tem 3 fases ou estágios distintos. Em cada etapa do mito foi criada uma das 3 substâncias primárias. A primeira parte do mito descreve como Sofia, a sabedoria, tentou conhecer o Pai apenas através do pensamento e, como resultado, foi excluída da plenitude divina, do pleroma. Mas peraí, Robson, peraí. Excluíram a Sofia porque ela tentou conhecer o Pai? Bem, bora entender, né? Bora entender. E eu já expliquei isso aqui. Pega o Evangelho e Jesus disse: ninguém conhece ao Pai a não ser o Filho e aquele a quem ele quiser revelar. Quem me viu, viu o Pai. Por quê? Porque a tétrade, aqueles 4 primários, o Pai é a face, é o Espírito invisível, é a face do Uno. Nunca ninguém viu Deus, somente o Filho. Paulo diz: Deus habita numa luz inacessível, onde nenhum olho pode ver. Então, portanto, já por aí a gente já entende que não tem. Quem contemplou o Pai? O único é o Filho unigênito, o autogênese. Então, só ele poderia falar dele e só ele poderia dizer quem ele era. E ele fez isso através do Aeon Jesus. Tá? Então, pelo amor de Deus, entenda isso. Ela queria conhecer, ela era a 30º Aeon, né? Segundo a ordem valentiniana. E aí, quando ela queria ver o Pai. Em outras histórias, dizem que ela queria criar, gerar como Pai. Tá? Então, em certo momento, a Sofia ela tem uma desordem. Né? Aí você vai dizer, mas esses seres não são divinos. Não é, é porque nós estamos tão acostumados com uma visão de Deus que é difícil a gente admitir a possibilidade de que um ser, como a Sofia, você pode dizer assim, ela errou. Não. O que acontece é que a Sofia queria conhecer o Pai que ela não tinha condição de conhecer. Só quem podia conhecer era aqueles 4 que estão lá próximos. Você já imaginou você dizer assim, eu queria conhecer o meu tataravô. Meu queridão, não dá. Não dá. Por quê? Porque só pode conhecer ele quem esteve próximo dele na existência. Então, isso é uma lógica. Então a Sofia, ela era o 30º Aeon, ela estava distante lá ou você acha mesmo que quando você chegar lá no Pleroma, vão dizer assim, olha, vem aí que você vai ser apresentado agora ao Pai. Não cria essa ilusão. Por quê?
Porque é tipo assim, você sabe, é mesmo que pegarem você e dizerem assim, vem cá que a gente vai te jogar aqui nessa fornalha de fogo, e aí tu vai conhecer como é o fogo. Meu amigo, você está liquidado. Não é, não vai. Você vai conhecer o Pai através daquele que viu o Pai e veio até nós, Jesus. Por isso que no filme tá a presença, o, o ET lá vai dizer, né, que Jesus é o elo de tudo. Nossa, como é, né? O filme disse que Jesus é o elo de tudo. Exatamente. Meu querido, você não vai ver o núcleo do pleroma. Você não tem estrutura para chegar próximo desse ser. Eles são seres corpóreos. Eu tô, gente, aqui não está nenhum louco, não. Eu estou falando. Eles são seres corpóreos. Mas, pessoal, a coisa é tão extraordinária, tão. Eu não sei nem como usar a expressão. É um poder tão extraordinário que é quase que impossível, entendeu? Então, aquele núcleo da Ogdoad, os 8 que estão ali, que são os mais próximos desse centro, é que, entendeu? Você imagina que você tem dentro de você uma centelha, um pedaço daquele negócio lá, e que ela está encapsulada no seu espírito. Você imagina você descobrir isso dentro de você, né? Que aí o pessoal inventário chama Kundalini, né? Tem nada a ver. E aí, eu quero. Você resolve, né? Certo? Aí o que é que acontece, meu filho? Né? Então você tem que entender que para você chegar no pleroma, você tem que começar primeiro a se preocupar em que você vai viver, qual substância, né? Então, a, a Sofia queria conhecer o Pai através do pensamento. Como resultado, ela foi excluída da plenitude divina do pleroma. Ela caiu em deficiência e sofrimento, tá? O histerema. A deficiência é o histerema, né? De acordo com o mito, a deficiência e o sofrimento que ela teve congelou nos elementos materiais, né? Se congelou, né? Nos elementos materiais ou na esquerda, como é chamado. Na esquerda aqui não tem nada a ver com esquerda política, tá, pessoal? Não vamos confundir a baracumbaia aqui, não, tá? Então, isso está escrito contra as heresias, né? Tratado Tripartite também fala isso. Na segunda fase do mito, Sofia arrepende-se dos seus atos e passou por uma conversão. Em vez de continuar sua luta para compreender o pai, ela começou a implorar por ajuda. De acordo com os valentinianos, seu arrependimento e conversão deram origem à alma ou ao certo. Tá? Então eles vão dividir o aspecto esquerda e direita. Tá? Certo. Mas isso nós vamos depois, lá para frente. Na terceira fase do mito, o pai teve misericórdia dela e enviou-lhe o Cristo. Cristo a redime e lhe dá o conhecimento, a gnose do pai. Com o resultado, ela deu à luz o elemento espiritual. Tá? A substância espiritual, olha só, preste bem atenção aqui. Ó. A substância espiritual carecia de forma e gnose. Tá? Carecia de forma e gnose. Ao alcançar a gnose, está destinado a alcançar a salvação e reentrar na presença de Deus junto com Cristo e Sofia. A matéria, ou a esquerda, não tem participação na salvação, certo?
e é dissolvida pela gnose, quer dizer, matéria física. Tá? A alma, ou o certo, é intermediária entre a matéria e o espírito, e é caracterizada pelo livre-arbítrio. Como diz Teodoto, aquela alma, sendo possuidora de livre-arbítrio, tem a inclinação para a fé e para a incorruptibilidade, mas também para a incredulidade e a destruição, conforme sua própria escolha. Tá? Se escolher o melhor, alcança a salvação, a salvação. Se escolher o melhor, alcança a salvação, fora do pleroma. Se escolher o pior, dissolve-se junto com a matéria. Tá? Então, o que acontece? O que ele está dizendo aqui? São 3 fases da Sofia. Primeira fase, Sofia vai, quer conhecer o pai, então papai tá aqui. Ela resolve sair, né? Todo mundo já sabe dessa historinha que eu já contei aqui. Ela sai, tá? Ela sai do pleroma, tá? Ela sai do pleroma. Aqui tem um limite que foi colocado, ela vem e ela se choca com o limite, ok? Impacto. Tem um estilhaçamento aqui. Isso aqui tudo é matéria escura, energia escura, o terrom, o akasha, tá? É isso aqui. Então, na hora que ela cai aqui, estilhaça, ela gera ela tem um filho aqui, que é o demiurgo, certo? Ela vai esconder ele aqui. Esse estilhaçamento aqui, tá, vai gerar os primeiros tijolos para a criação da matéria, ok? Então, o demiurgo vai utilizar desse material produzido por ela. Então, a Sofia psíquica vai cair para cá, ela vai ficar presa aqui, enquanto que a Sofia espiritual vai para o 8º céu, tá? Certo? Aí vem a segunda fase. Quando ela cai aqui, ela começa a pedir ajuda, né? Então ela queria conhecer o pai, mas aí ela começa a pedir ajuda, porque ela saiu fora do pleroma. Então, o que o pai faz? Manda o Cristo ir até ela, revelar para ela o pai através da gnose. Ela tem um conhecimento, ela se ilumina de novo, tá? E ela vai de volta. Aí ela não é conduzida para o pleroma, mas para o 8º céu, tá? Ogdoad, certo? Ok? Aí se cria a parte espiritual. Então a parte material, material é criado quando ela sai do pleroma e separa. A parte psíquica é quando ela começa a desenvolver a ideia de retorno e pede socorro aos outros aeões, tá? Então essa parte psíquica dela está presa aqui nos elementos, certo? E a parte espiritual, ou a dimensão espiritual, é quando ela volta para o 8º céu, junto com Cristo. Então você está vendo aí que os valentinianos mostram as 3 substâncias sendo formadas a partir da Sofia, certo? Então a Sofia, ela é uma divindade, ela é uma deusa, pessoal. Ok? Ela é uma deusa. Aí eu vi gente dizendo que o seguinte para mim, houve comentários que eu vi muitos aí. Pô, então a Sofia cometeu erro, cara. Então a culpa não é só do demiurgo, não. Peraí, falta aí. Não é por aí não. Senão você vai dizer também que as merdas que as herdas que teu filho faz, a culpa não é dele, a culpa é sua também. Tá, você pode ter sua parcela de erro, mas você não é responsável total pelas burradas que filhos fazem. Quantos pais por aí deram boa educação, deram bons ensinamentos para os filhos saíram completamente o oposto. Você acha mesmo?
Que é assim que tem que ser? Não. Tá? Ainda que tenham muitos pais que se culpem pelo que os filhos fazem, mas prestem bem atenção. A Sofia, ela não pode ser responsabilizada pela toda essa zorra que o Demiurgo fez, né? Primeiro porque ele criou o próprio mundo dele, o próprio sistema dele, ele tentou imitar o Pleroma, que ele nem conhece, tá? Ele criou os arcontes, criou o Demiurgo, tentou violentar Eva, tentou e fez um escarcéu. Roubou da mãe dele a parte da luminosidade, tá? Por isso que ele é 5% claridade e 95% escuridão, tá? Por isso que ele é esse ser conturbado. Então, pessoal, essa é a lógica. Então, nós temos no universo três substâncias: espiritual, psíquica e material. Nós, humanos, temos três naturezas: espiritual, psíquica e material. Então, por quê? Porque isso tudo se constituiu a partir do momento, segundo Valentim, de toda a ação da Sofia. Ok? Entenderam? Né? É preciso a gente compreender que ou nós despertamos essa, porque a nossa psique, pessoal, ela é ela fica entre o espiritual e o material. Ou você puxa ela para seguir o espírito, ou a carne vai puxar ela para seguir a carne. Então aí é algo, entendeu? Por quê? Porque é a alma que tem o processo do livre-arbítrio. Então, para quem você alimentar, é para lá que ela vai. Então, se você pegar o teu psiquismo, ele vai se fusionar ao teu espírito no momento do desencarne. Mas o que é que vai vir para cá? A tua personalidade. A única coisa da alma que o espírito vai pegar é a personalidade. Ok? O resto vai tudo embora com o corpo para a Terra. Ok? Certo? Então, portanto, é preciso que a gente entenda quem somos nós, qual a nossa substância, da onde viemos. Nós vivemos num universo onde existem seres que são espirituais, seres que são psíquicos e seres que são materiais. Ok? Então, portanto, cuidado com o que a gente anda ouvindo de notícia desses seres que andam aparecendo por aí. Porque é preciso saber. Eles são o quê? Psíquicos? Eles são o quê? Materiais? Né? Então, vamos acordar que o tempo está próximo. Forte abraço e até o próximo vídeo.